Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Hoje, dia 10 de setembro, às 8 horas e 15 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Guapé, estão presentes o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2025, que investiga as obras e os processos licitatórios de Guapé, a comunidade rural de Aparecida do Sul e Santo Antônio. Na presidência, o vereador Kennedy Rafael Dutra Fernandes. Na vice-presidência, o vereador Luiz Fernando de Oliveira. E como relator e secretário, o vereador Pedro Henrique Souza Bernardes. A CPI foi aberta através da portaria número 13, de 8 de abril de 2025, tendo em vista o disposto previsto no artigo 3º da Lei Federal 1579, de 18 de março de 52, com as prescrições estabelecidas nos artigos 202 e seguintes do Código de Processo Penal. Hoje será ouvido na condição de testemunha a senhorita Graziela Faria Franchi, correto? Isso. Antes de iniciar a qualificação da testemunha, tem a palavra os membros da mesa, caso queiram tecer suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Senhora Graziela. Queria agradecer pela presença aí, de estar colaborando conosco aí na CPI, né, para a gente apurar certinho. Contamos aí com a sua colaboração e desde já agradeço o seu tempo disponível aí para a casa. Tem a palavra aí o vice-presidente Luiz Fernando. Senhores, bom dia, senhorita Graziele. Bom dia. Prazer ter você aqui nessa casa para poder estar nos ajudando, né, a entender o que aconteceu durante esse trâmite do asfalto. E sinta-se à vontade, estamos aqui simplesmente, como o Dr. Caio já disse, o Sr. Kennedy também, estamos aqui hoje simplesmente para esclarecer, tá? E você, como testemunha, vai ser fundamental, né, a sua ajuda, a sua colaboração com a gente nessa manhã. Muito obrigado. Por nada. Tem a palavra relator Pedro Henrique. Bom dia, dia. bom dia aos membros. dia. Faço das suas as minhas palavras também. Dr. Caio, pode dar seguimento, não? Pode iniciar? Graziela, faremos agora a sua qualificação inicial, ok? Combinado. Por gentileza, qual o nome completo da senhora? Se puder falar no microfone. Meu nome é Graziela Faria Franchi, sou engenheira civil e vocês querem que eu... Só um minutinho. A nacionalidade brasileira. Isso. O estado civil da senhora? Solteira, Solteira. A profissão da senhora? engenheira civil, De formação? isso. Atualmente você exerce alguma atividade profissional? Sim, autônoma. Autônoma? Você presta serviço para empresa pública, privada ou somente privada? As duas situações. Você tem algum grau de parentesco, amizade íntima ou inimizade com os representantes ou sócios da empresa que prestou serviço em Guapé, a BAL? Não, Você tem alguma relação econômica, dependente, hierárquica, subordinação com essa empresa? não. Também não. Bom, então a senhora está ciente que prestará o depoimento na condição de dizer a verdade, tá? Sim. Sob pena de falso testemunho, tá bom? Combinado. Então tem a palavra os membros agora, qualquer dúvida estamos à disposição, tá bem? Certo. Obrigado. Graziela, a gente, conforme já foi falado, está empenhado nessa CPI. Conseguimos uma documentação necessária para estar apurando e agora vamos contar com sua ajuda também como testemunha. Aí tem a palavra o relator Pedro para fazer as suas perguntas, caso esteja. A minha primeira pergunta, destinada à senhorita, a senhora foi ou é servidora pública? Eu fui servidora pública num período de 4 anos. Em 2 anos eu estava como engenheira civil e fiquei na Secretaria de Obras por 1 ano e depois eu estava como assessora de parcelamento do solo. Aí no total foram 4 anos que eu trabalhei para o município. Atualmente não trabalho mais desde o início desse ano. Durante esses 4 anos, a senhora ocupou somente esses 2 cargos? Não entendi. Durante os 4 anos, a senhora ocupou somente os 2 cargos? Foram 3 cargos, né? O início de 2020 a 2022 eu fiquei como engenheira civil.
No final do ano, que foi 2022, eu recebi o convite pelo prefeito, Nelson Lara, para assumir a Secretaria de Obras. Então, de 2023 ao final de 2024, no início de dezembro, eu pedi para sair da secretaria. E aí ele me colocou no cargo de assessoria de parcelamento do solo. Certo. Muito obrigado. Nada. Qual foi o motivo da nomeação da senhora para secretária de obras na prefeitura? Ele não me deixou claro sobre o motivo, não. Ele simplesmente me fez um convite no final de 2022. Ele não esclareceu qual que era o motivo para esse fim. Ok. O prefeito, pela senhora referido, o senhor Nelson, exigia alguma qualificação técnica para a ocupação dos cargos do secretariado? Ele não necessariamente, ele nunca comentou comigo sobre essa exigência. No momento em que foi feita a licitação do projeto asfáltico, em que a empresa Titudini foi vencedora, qual cargo a senhora era conferido à senhora? Eu estava como secretária de obras no momento que foi feito esse processo. Processo. Você foi consultada pelo prefeito municipal a viabilidade da execução do projeto? Eu não entendi muito bem qual o sentido dessa pergunta. Você pode me ser um pouco mais claro? Se o projeto tinha, vamos supor assim, se ele tinha base, fundamento, o projeto do asfalto, Quem? se foi consultada a senhora sobre o projeto? Se a senhora foi consultado algum parecer da senhora sobre o projeto asfáltico? Na contratação do Atitudini? Isso, da licitação dela, isso, quando ela foi contratada. Você fala, o Nelson me perguntou sobre isso? Isso. Questão do contrato, alguma coisa? Na realidade, quando foi feita a contratação dessa empresa, ele queria que realmente tivesse uma revisão do projeto e que tivesse para consertar os erros do projeto anterior, entendeu? Para que fizesse uma nova licitação. Certo. A senhora teve acesso ao projeto da empresa, não teve? Da Titudini? Sim. Nesse acesso que a senhora teve ao projeto, a senhora indicou algum tipo de alteração no projeto? A senhora viu algum erro, fez alguma indicação em cima do projeto? Ou... Certo. No caso, o que aconteceu para ter contratado essa empresa? O que acontece? O projeto anterior foi feito por uma outra empresa, que eu não me lembro o nome, de cabeça, que aconteceu na época de quando o Fábio era secretário e eu era engenheiro. Então, esse processo foi feito, e foi feito antes do financiamento do asfalto ter dado certo, sabe? E aí, o que acontece? Esse projeto já tinha feito, elaborado, a planilha já estava toda pronta, só que quando saiu o financiamento do asfalto, foi muito depois, entendeu? Aí, enfim, aí depois... E o que acontece? Aí essa empresa anterior também tinha colocado na planilha cascalho, sabe? E aí a gente foi ver, não tinha nem cascalheira licenciada aqui em Guapé. E aí o Nelson, naquele momento, achou que aquilo ali poderia ser um empecilho durante a execução, etc. Aí, um momento depois, ele viu que a gente deveria rever esse projeto para acertar todos e para não ter questionamento, entendeu?
Tanto é que também um dos motivos que foi feito essa revisão é que a largura da via era muito menor do que era exigido pela norma, entendeu? Aí foi por esse motivo que a gente contratou a Tetudini. Atitudine. Isso. Mas no projeto que foi feito, realizado pela Atitudine, né? Isso. A senhora não optou em nada, a senhora analisou o projeto, chegou até acerto no projeto, né? Que a senhora mesmo disse, né? A gente só recebeu o projeto, porque essa responsabilidade é totalmente da empresa. Apesar de eu ser engenheiro civil, eu não tenho qualificação de pavimentação asfáltica. Então, querendo ou não, eu ainda sou muito leiga nessa situação. E tanto eu, por ser técnica, eu não posso palpitar em projetos de outro responsável técnico, porque isso aí é até antiético. Então, eu deixava a parte dele fazer as correções, porque ele é uma pessoa capacitada e a gente contratou justamente ele para solucionar esse tipo de problema, entendeu? Sim, senhora. Eu agradeço pela atenção. Encerro aqui as minhas perguntas, né? Presidente, sem mais para os momentos, encerro as minhas perguntas e passo Obrigado. a palavra para Vossa Senhoria. Muito obrigado, viu, Por Grazi? nada. Senhora Gruzelo, eu também tenho algumas perguntas aqui. Você participou ou acompanhou alguma parte do processo licitatório que gerou a contratação das empresas, tanto a Atitudine, quanto a BAL, quanto a Consuprime? Sim, você participou? Da Atitudine, eu acompanhei o processo porque eu era secretária. Agora, sobre a BAL e sobre a construtora Prime, eu já era assessora de parcelamento do solo. Eu já não ficava mais de frente para saber o que eles estavam fazendo. Eu só escutava, porque eu trabalhava na mesma sala com os engenheiros, mas não estava a fundo do que estava acontecendo, entendeu? Uhum. A Prefeitura Municipal, na época, ela obtinha um corpo técnico profissionais apto a realizar ou elaborar algum projeto de pavimentação asfáltica de CBUQ, terraplanagem, drenagem pluvial, sinalização viária, tanto vertical quanto horizontal? Eles tinham esse corpo técnico lá ou não? Não, a gente não tinha essa capacidade técnica para fazer esse tipo de elaboração. O projeto básico que foi enviado ao setor de licitação, realizado inclusive pela senhora, foi descrito na justificativa que o município não teria funcionários, né, com capacidade técnica para realizar os projetos da pavimentação. Com base nisso, a senhora saberia me informar se algum servidor da prefeitura, na época de Guapé, sugeriu alguma alteração no projeto enviado pela Atitudine? Se teve algum funcionário lá assim que sugeriu alguma alteração lá, que não estava adequado, que tinha que mudar alguma coisa? Funcionário, não. De público, não. Uai, não tinha, não. Ninguém comentou sobre isso, não. Certo. Aqui. Você se recorda do prazo máximo que foi solicitado para a entrega do projeto da empresa Atitudine para a prefeitura, conforme o processo licitatório? Qual que era o prazo máximo? Máximo que eles tinham para entregar o projeto? Não me recordo. Tem que ver no processo. Doutor Caio, você consegue olhar aí para mim qual que foi o prazo máximo? 60, 90 dias. Acredito que seja mesmo. Com a sua experiência na área, né, de engenharia civil, você acredita que esse prazo é suficiente para concluir um projeto assim, dessa dimensão asfáltica? Um prazo de 60, 90 dias? Depende de como é o tamanho da equipe. Pelo que eu sei, o Ramon ele tinha umas boas referências sobre isso. Acredito que ele seria capaz, até porque ele assinou o contrato. Se ele tivesse algum questionamento sobre isso, sobre os prazos, ele tinha questionado e a gente teria que ter mudado esse contrato, né? Uhum. Então, se ele assinou, ele tinha essa competência para entregar nesse prazo estimado.
Você sabe me dizer, a empresa Construprime, né, ela foi contratada para fiscalizar a obra. Isso, Isso, né? foi. E você sabe me dizer qual o motivo que eles não contratou ela para estar realizando essa fiscalização desde o processo licitatório, e sim só da execução? Porque, na época, quando foi... Porque foi a questão primeiro que aconteceu a contratação da Atitudine na minha época, como eu era secretário, né, na época do prefeito Nelson Lara. E aí, esse acontecimento da Construprime foi posterior, né? E na época, eu não sei por qual motivo, o Nelson não queria que tivesse essa contratação, ou não sei se questão de recurso próprio, que não tinha dinheiro, enfim. Senhora Grazela, eu quero te agradecer. Por hora, assim, as perguntas que eu tinha que fazer eram essas. Passa a palavra agora para o vereador Luiz Fernando de Oliveira. Senhora Grazela, dando continuidade aqui, eu queria perguntar para a senhorita, o seguinte. Por acaso, você teve acesso a algum e-mail enviado pelo senhor João Pedro da Silva, então secretário de Obras Municipal, para o senhor Ramon, da empresa Atitudine, em maio de 2024? Não fiquei sabendo desse e-mail, não. Doutor Caio, você pode fazer a leitura do e-mail para ela, por gentileza? Eu vou estar lendo o e-mail para você, só para você ter ciência do teor do assunto, tá? Combinado. Caso você queira que a gente mostre também para você, a gente está à disposição, tá? Eu vou Tá. fazer a leitura e te entrego, tá? Tá, joia. O e-mail foi enviado pela Infraestrutura de Guapé, da Prefeitura, no dia 23 de maio de 2024, às 10 horas e 57 minutos. Bom dia. Viemos, através deste, solicitar o auxílio no projeto de pavimentação asfáltica que está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Guapé, no trecho da comunidade rural de Aparecida do Sul a Santo Antônio. Visto que o senhor Ramon foi contratado para executar o trecho completo de Guapé a Santo Antônio, aproximadamente 18,3 km. Sendo assim, solicitamos que entre em contato pelo telefone com a senhora Graziela ou presencialmente na Secretaria Municipal de Obras. Aguardamos respostas o mais breve possível, pois estamos com um prazo apertado para garantir uma verba do governo. Segue em anexo o contrato firmado que ainda está vigente. Sem mais para o momento, João Pedro da Silva, secretário municipal de obras. Esse e-mail, Graziela, ele foi enviado pelo João Pedro para a empresa Atitudine. No caso, o então secretário, né, de obras no momento, ele solicita esse auxílio no projeto de pavimentação asfáltica. Com base nisso, a senhora saberia me informar quais eram os problemas que foram detectados nessa obra no decorrer desse período? Esse assunto se refere o que acontece. A gente estava para receber a gente recebeu, no caso, né, porque como é que fala? Uma verba do governo, era um repasse que ia passar para o município, né? Sim. E esse repasse era para pavimentação asfáltica. Aí foi determinado lá no departamento de engenharia que a gente iria fazer esse projeto, que no caso a gente já tinha contratado o Ramon, que seria a partir da comunidade Aparecida do Sul ao Santo Antônio. Porque o repasse, eu não me lembro certinho em questão de valores, mas eu acho que era em torno de 10 milhões, 8 milhões, não lembro certinho, mas que encaixaria nesse trecho. E como o Ramon já tinha feito essa revisão do projeto, a gente precisava desmembrar esse projeto, porque a construtora BAL já estava fazendo a pavimentação, que iniciava do trecho de Guapé a Aparecida do Sul, e aí como a gente ia ganhar esse dinheiro, a gente ia completar até o Santo Antônio, entendeu? E a gente precisava separar esse projeto. Aí foi por isso que a gente tentou entrar em contato com o Ramon para ele separar as planilhas
para a gente mandar para a Caixa aprovar, e aí, se aprovando, ia passar o dinheiro para a Prefeitura para a gente licitar essa segunda parte, entendeu? Entendi. No caso, a empresa Titudine, após esse e-mail do senhor João Pedro da Silva, eles entraram em contato com você para resolver essas questões? Não, eu não lembro se eu lembro de ter mandado mensagem, de ter conversado com o Ramon para nos ajudar sobre isso, entendeu? Só que como o contrato dele, porque que acontece? Como esse repasse ia vir da Caixa, a Caixa tem várias normas que tem que ser seguido. Então, o projeto tem que ser da forma dela trabalhar, entendeu? Então, tem que ser um padrão Caixa de projeto, entendeu? E aí, ia fugir muito do contrato que foi assinado com o Ramon. Ou seja, ele não tinha nem a obrigação, entendeu? Mas só que a gente estava entrando em contato com ele, para ele tentar nos orientar, para ver se não perdia esse repasse, entendeu? Sim. Aqui, pelo visto, aqui o senhor João Pedro, ele já era secretário de Isso. obras nesse momento, né? Uhum. E a senhorita referiu que pediu para deixar a secretaria no decorrer desse período. Quais foram os motivos que levou você a pedir o afastamento desse cargo? Bom, os motivos que eu pedi para fazer pedido desse afastamento, na época com o prefeito Nelson Lara, foi que eu estava bem sobrecarregada, né, com a secretaria, e, enfim. E também eu tive alguns problemas pessoais na minha vida. E também outro fator que era que quando eu era secretário, o Nelson me pedia muito projeto. Eu preciso de projeto daquilo, eu preciso daquilo. Enfim, aí a equipe técnica da engenharia não tinha tanto tempo disponível para isso, enfim. Aí eu falei, Nelson, aí ele queria que contratasse uma empresa para fazer esse tipo de serviço. E eu gosto de fazer projeto, então era o maior prazer. Eu falei assim, Nelson, em vez de você pagar muito dinheiro para uma empresa vir fazer os projetos, pode deixar que eu mesmo faço esses projetos. Aí foi nisso, ele até me passou como assessora de parcelamento do solo. Aí no início do ano eu fiquei fazendo os projetos até para ele, do que ele tinha solicitado. Aí depois aconteceu as coisas que aconteceu com ele, enfim. Aí eu realmente tive que voltar para o cargo de assessora de parcelamento. E foi a partir daí que eu assumi a assessoria mesmo, de fato, entendeu? Sim. Foi posteriormente enviado para o senhor Ramon, da empresa Titudine, um novo e-mail da Secretaria de Obras, informando que o projeto não foi aprovado pela Caixa. A senhora sabe o que aconteceu? Quais foram esses erros? É exatamente o que eu tinha mencionado antes. Como esse repasse iria vir da Caixa, a Caixa ela tem um sistema, um padrão que deve ser seguido, sabe? O projeto é padrão Caixa, então ele é bem complexo, então tem que ser feito até por uma empresa bem especializada, sabe? E o Ramon já tinha entregado o projeto do que a gente tinha pedido e não estava na qualificação do contrato esse termo de padrão Caixa, entendeu? Sim. Aí é outro tipo de projeto, é outro tipo de detalhamento. Aí por isso, não sei se o senhor falou, ele negou, não entregou, não lembro o que você acabou de falar. Eu te perguntei assim, o projeto ele não foi aprovado, né? Eu te afirmei aí justamente isso, né? Por isso que não foi aprovado, porque não estava no padrão que era exigido pela Caixa. E você sabe quem que fez essa detecção ou foi na Caixa? Foi a Caixa mesmo, porque quando a gente pediu para o Ramon separar, e quando a gente enviou esse desmembramento do projeto, foi entre aspas, é igual quando a gente aprova um projeto aqui na prefeitura. Aí foi lá, voltou com várias correções, entendeu? Sim. Aí foi exatamente isso. Com relação à distância do asfalto, o projeto ele falava que seria até Santo Antônio das Poças.
Porém, no contrato, falava que ele tinha o comprimento de 18,3 quilômetros, né, que a gente sabe que não chega nem na comunidade Aparecida do Sul. Você sabe me responder por que foi feito isso dentro desse projeto? Então, você fala em qual contrato? Você fala da execução? Isso, da execução. Tá, aí o que acontece? Lembra que eu te falei que o projeto iniciou lá na época do Fábio? Sim. Aí o que acontece? Até licitar na minha gestão, os bancos de dados subiram tudo, os preços. Entendeu? A hora que atualizou a planilha, o CBUQ já subiu o valor. E o que a gente faz para, então, executar? Uma coisa Então, a gente teve que diminuir o trecho, que senão a gente não ia conseguir executar o que precisava no projeto, entendeu? Sim. Aí foi por isso que, entre aspas, cortou até a comunidade da Aparecida do Sul. Mas só pegando o gancho aqui, mas de princípio, no contrato, eram os 22 quilômetros, eram... O que a BAL assinou no contrato, que a BAL, a executora, não, era o que estava mencionado foi feito o corte, porque aí é de acordo com a planilha orçamentária, né? E lá tem a quilometragem. E também no projeto o Ramon mostrou até onde ia, que era, acho que é a cota lá, sabe? É uma cota máxima lá que falava até onde que ia esse trecho, entendeu? Certo. O senhor Ramon, da empresa Titudini, mandou um novo e-mail para o setor de obras da Prefeitura de Guapé, dizendo que seguiu todas as diretrizes do município no momento da contratação. Tem um e-mail, senhor Caio, disponível? E foi afirmado que ficou sob responsabilidade da empresa Titudini os projetos de pavimentação e drenagem. A senhorita saberia me informar se essa informação ela é verdadeira, se procede? Então, quando a gente contratou o Ramon, era para ele fazer a revisão geral do projeto, entendeu? Até tá no contrato lá que ele assinou. E aí, por algum motivo, ele achava que tinha que entregar só isso. Eu não sei se ele conversou com o Nelson, enfim, não me passou, entendeu? Não sei se ele acertou isso com o Nelson, mas o que foi feito no contrato, até que ele tinha que entregar, era total. Até porque ele foi pago para fazer essa revisão. Tanto sinalização, pavimentação, sinalização, drenagem. ele até me falava que sinalização, como é um negócio fixo, não tinha o porquê alterar mesmo. Mas os demais, sim. Ele foi pago para fazer toda a revisão. Sim. Dr. Caio, o senhor pode fazer a leitura do e-mail para mim, por gentileza? Claro. E-mail enviado pelo senhor Ramon Oliveira, da empresa Titudini, através do contato.atitudini3@gmail.com, no dia 16 de junho de 2024, para Infraestrutura, Prefeitura de Guapé, o e-mail, com o outro e-mail também que foi enviado para o senhor vitor.maraújo@hotmail.com. Ele é o rapaz que ajudava ele a fazer o projeto. Nossa, era projetista Boa junto tarde. com ele. Oi? Era projetista junto com o Ramon. Isso. Uhum. Fiquei aguardando o e-mail do Ramon para a Prefeitura. Fiquei aguardando mais informações da engenheira Graziella, conforme combinado com ela. O engenheiro de pavimentação encontra-se à disposição para obter os esclarecimentos referentes à demanda ocorrida. Aí passou o contato de uma pessoa chamada Vitor. Lembrando que seguimos todas as diretrizes solicitadas pela Prefeitura quando do momento da contratação. Alteramos algumas vezes e fizemos adequações a pedido da Secretaria de Obras. Sob nossa responsabilidade, ficaram apenas a pavimentação e drenagem. Os projetos de terraplenagem e sinalização foram considerados os repassados pela Prefeitura. Tudo isso foi conversado com a equipe técnica de vocês, entre aspas, Graziella e Leandro. Lembro também que o trecho foi subdividido para atendê-los em etapas.
Nestas mudanças também ocorreram adequações feitas pela equipe técnica da Prefeitura. Nossos projetos de drenagem e pavimentação passaram pelo aval da Secretaria de Obras no momento da entrega e com todas as solicitações atendidas para o edital em questão. Aguardamos contato da engenheira Graziella para providenciar o que nos couberem ou para apresentação de nova proposta de trabalho no que diz respeito ao que não estava incluído no contrato, entre parênteses, sob nova demanda. Se necessário, podemos detalhar todo o processo de trabalho ocorrido na fase de projeto junto à Prefeitura. Obrigado, Ramon Oliveira, engenheiro arquiteto urbanista da UFMG. Então, com relação a esse meio, o senhor Ramon ele foi bem claro ali com relação a algumas questões técnicas que a Prefeitura interferiu nesse projeto, cujas quais ele adequou à situação do momento, né? A senhora poderia me explicar o teor desse assunto? É sobre o que eu acabei de dizer, sobre Sim. a questão que foi feito, aí quando foi licitar de novo, que ele atualizou a planilha, aí viu que o valor que a gente tinha de financiamento não conseguia contemplar essa planilha, então ele teve que dividir o trecho, aí no que dividiu o trecho deu até a comunidade Aparecida do Sul, aí depois a gente viu que tinha essa verba que estava para vir para o município, então a gente falou assim, então a gente pega essa verba e dá continuidade para chegar até o Santo Antônio. Aí foi esse tipo de conversa que a gente teve com ele para ele nos ajudar, entendeu? Sim, com relação a essas adequações realizadas pela Prefeitura, entendemos que no decorrer de toda a análise desses documentos, em algum momento a Prefeitura justifica a contratação dessas empresas por não ter um corpo técnico adequado para a execução das obras, como a senhorita mesmo já me confirmou que não é a especialidade da Prefeitura no assunto em questão. Porém, o Ramon, ele afirma que há adequações feitas pela Prefeitura e que estavam de comum acordo com a senhora e com o senhor Leandro. A senhora sabe me dizer algo a respeito disso? Não, adequações é referente a isso, a questão de planilha, que no caso eu acho que ele quis mencionar sobre isso, entendeu? Eu entendo dentro do teor desse e-mail que ele fala aqui que ele fica somente com a questão da pavimentação e da drenagem, tirando a questão da terraplanagem e também da sinalização. Mas só que o que ele assinou o contrato não foi isso não, entendeu? Sim. Se ele está atestando, se ele viu que a terraplanagem, né, por exemplo, eu contrato ele para fazer a revisão total disso. Ele, no mínimo, tinha que falar, olha, vamos dar uma revisada nessa terraplanagem, preciso de contratar mais topógrafo. A município ia correr atrás para solucionar esse problema, mas, no caso, ele, entre aspas, fechou o olho e quis tocar o barco, entendeu? E a gente contratou ele para fazer a revisão total do projeto. Sim, tá certo. No caso, ele, vamos dizer assim, que ele se absteve de cumprir com a responsabilidade dele. A Prefeitura, você sabe se a Prefeitura tomou alguma providência com relação a isso, fez com que ele cumprisse o contrato, tomou alguma iniciativa jurídica? Só que aí, quando eles até licitaram o projeto do Ramon, eu já não estava como secretária mais. Aí quem teria que tomar essa providência seria o João Pedro, que ele era o secretário. Então, se ele tivesse que abrir, se ele quisesse, ele deveria ter abrido um processo administrativo contra o Ramon. Eu não sei te dizer se ele abriu ou não, entendeu? Sim. Até porque, vou até dar um exemplo, supondo uma execução de uma obra, um telhado. A empresa pegou e executou o telhado. Passou 3 meses, esse telhado começa a dar problema, o município tem o direito de abrir um processo administrativo contra a empresa. E foi justamente isso que aconteceu com o Ramon. Ele entregou o projeto. Naquele momento, a gente achava que estava tudo ok, entendeu? Sim. E aí, se deu problema depois, tinha que ter abrido um processo administrativo contra o Ramon e apurado toda essa situação.
Se os projetos de terraplanagem e sinalização foram os considerados pela prefeitura, foi contratada a empresa Titudine para fazê-los. Isso. Perfeito. Senhorita Griseli, eu agradeço pela sua contribuição. Eu quero passar aqui para o senhor Rafael, para o senhor Pedro, se eles tiverem algumas considerações a serem feitas. Griseli, só pegando adendo das perguntas do Luiz Fernando, só para ficar mais claro aqui, então aqui no e-mail ele fala que os projetos de terraplanagem e sinalização seria de responsabilidade do município e que dele ficou de responsabilidade pavimentação e drenagem. Então isso aí é falso, então ficou responsabilidade dele todos os projetos, tanto terraplanagem... Se você observar o projeto, a contratação que foi feita na dispensa, lá menciona todos os projetos, entendeu? A revisão de todos. Certo. Aí, se ele apresentou, se ele achou que seria necessário somente a pavimentação e drenagem, aí, enfim, né? Mais uma pergunta que eu queria te perguntar a respeito, Graziele, com relação à largura do asfalto, né? Parece que teve que diminuir a largura para poder dar a distância cuja qual foi especificada no contrato. A senhora sabe me dizer algo sobre isso? Não, foi ao contrário. No primeiro projeto, a largura estava menor. Aí, nesse segundo projeto, que foi até o Ramon que fez, ele aumentou a largura, entendeu? E aí, no que aumenta a largura, gasta muito mais material. Aí, no que gasta muito mais material, aí já juntou com a planilha, atualizou a planilha, os custos elevou, enfim, aí você reduz mais ainda o trecho, entendeu? Aí foi um dos motivos que teve que fazer até a Aparecida do Sul. Certo. Até porque no projeto está 7 metros, né, de largura e foi feito 6,60. Qual projeto? O do asfalto. Eu não me lembro, não recordo sobre isso. E só mais uma dúvida, a gente sabe que na época que foi feito, começou a execução da obra, né? Foi gravado vários vídeos lá, tudo. Você teve conhecimento se eles tinham ciência que estariam em período eleitoral? Se teve alguma conversa assim entre o secretariado e a equipe de vocês lá que poderia ter algum problema com isso? Não, ninguém passou nada para nós, não. Da minha parte está ok? Tem alguma pergunta? Não, senhor. Graziele, queria te agradecer mais uma vez e queria deixar a palavra aberta, caso você queira fazer alguma consideração que às vezes aqui não foi mencionado, que você possa contribuir. Se quiser falar alguma coisa, tem um tempo de fala. Estou à disposição de vocês, caso aconteça de vocês terem mais alguma dúvida, eu estou aqui, eu sou uma pessoa... Eu sempre trabalhei honestamente e eu quero ajudar o município. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar de novo, que eu venho aqui prestar meu depoimento. Certo. Então, no mais, eu te agradeço. Muito obrigado. Quero agradecer ao Dr. Caio também pela ajuda aí. E qualquer dúvida, a gente entra em contato, sim. Te agradeço mais uma vez e encerro por aqui a Oitiva Sul. Obrigada.